Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde pra valer. E você, leitor, leitora, seguidor, queridas seguidoras do Portal da Holanda, sejam bem-vindos à Hora do H. A gente vai começar mais uma vez uma conversa alegre, descontraída, sincera, objetiva, com mais uma personalidade, uma grande protagonista da sociedade na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Eu não estou exagerando e vou dizer para vocês por quê. Vou dizer só para vocês. Eu vou entrevistar a partir de agora. Não. Eu vou conversar com ela. Eu não sei entrevistar. Não sei mesmo, mas uma conversa boa, manter uma conversa boa com ela é comigo mesmo. Então eu vou conversar com a Roseli Fernandes. Ela é hoje atuante na área da advocacia, a advocacia consumerista. Consumerista é uma palavra nova. Essa palavra ela não é tão comum, mas ela já vai esclarecer tudo para a gente. Mas eu quero falar para vocês um pouco sobre o nosso relacionamento profissional ao longo dos anos. Foi com a Roseli que eu comecei as minhas lições, o meu aprendizado sobre PROCON. Ela foi a primeira pessoa a falar para a sociedade aí em Manaus, em todas as mídias, naquela época, sobre qual é o papel do PROCON no relacionamento consumidor-vendedor. Foi ela que esclareceu tudo isso para a gente, tijolo por tijolo. E eu aprendi muito entrevistando a Roseli ao longo desses anos todos. Hoje ela volta para conversar com a gente, para mais uma vez deixar aqui para você e para mim outras lições sobre outros assuntos e que eu tenho certeza, como foram muitas lições benéficas a mim como profissional, elas continuarão sendo, novamente, tanto para mim quanto para você que está aí. Essa relação de consumo, quando ela não é bem interpretada, traz muitas dores de cabeça para muita gente. E foi uma das lições que eu aprendi com ela. Outra coisa que eu aprendi com ela foi nada nesse mundo pode superar um bom papo para resolver uma questão de disputa. Nada que uma boa conversa não resolva. Então é por aí que a gente vai seguir nessa minha conversa com a Roseli hoje, tá bom? Fica aí, você não vai se arrepender. Seja muito bem-vinda, minha amiga, à Hora do H. E que bom que nós voltamos aqui no estúdio, desta vez, cara a cara, na Hora do H. Que bom. Verdade. Passamos por momentos muito tristes, não é? Perdemos amigos, não é? Eu perdi meu pai, tem 2 anos, vai fazer já 2 anos. Enfim, passamos por muitos momentos, mas eu digo sempre que eu gosto muito de poesia, sabe, Humberto? Eu também. Gosto muito de poesia. E, às vezes, a gente precisa cortar na carne para a gente voltar, né? Que nem a primavera. Nós estamos na primavera, não é? Sim. Então, é que, às vezes, muitas das vezes, a gente precisa cortar na carne para a gente vir melhor, para a gente ressurgir. Então, eu acho que a pandemia nos trouxe tristezas, mas também nos trouxe muitos aprendizados. Muito. Então, muita coisa que a gente estava deixando de lado, principalmente o nosso ladinho espiritual, a gente ressurge e volta com uma energia melhor, com pensamentos melhores e querendo fazer a transformação. Eu me sinto assim e eu tenho certeza que várias pessoas do bem, como você, também se sente dessa mesma forma. Eu quero primeiramente te agradecer. Agradecer a oportunidade de poder estar aqui, de poder voltar, não é? Depois desse tempo aí que a gente passou afastadinho, mas o agradecimento, a gratidão é de coração, é verdadeiro.
como sempre foram nossas conversas, não é? Olho no olho, face to face. Sim, lembra? sem dúvida. Sempre sem dúvida. foi assim, não sempre. é? Então, assim, o que eu gosto das nossas entrevistas, que não são entrevistas, é justamente essa troca. É porque nós somos bons de papo. Eu acho Entendeu? que sim. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso, hein? Olha o que eu tô Essa falando. troca. E quando você coloca a questão do diálogo, isso me deixa muito feliz. Por quê? Porque o que mais a gente precisa hoje no mercado de consumo são de boas práticas. E as boas práticas, elas só vêm com o diálogo, sentado numa mesa, Sim. cada um ouvindo a sua versão, cada um tendo a sua Sem opinião. briga, né, Roseli? Sem briga, sem litígio, e é isso que a gente quer. Nós, consumeristas, pessoas que atuam na defesa do consumidor, é isso que a gente quer. A gente quer o diálogo, mas aquele diálogo trazendo para o artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor. E o que diz o artigo 4º? Ele é falando da questão da transparência, da lealdade, da confiança, da boa-fé. E isso vale tanto para o consumidor quanto para o fornecedor. E tem honestidade envolvida nisso e também, a honestidade, porque a honestidade de cada um faz o êxito daquela relação de verdade. consumo. Você me disse uma coisa, eu citei, né, abrindo a entrevista, essa questão do PROCON, que você foi pioneira no estado do Amazonas. Hoje em dia, como vai o PROCON? A gente ouve falar muito pouco do PROCON. Eu não sei. Aí eu fiquei pensando, será que é porque as coisas já estão acomodadas, estão equilibradas e quase não se fala nessa ferramenta tão importante? Você tem ideia de como está o PROCON hoje em dia? Pois Continua é. atuante como naquela época que era efervescente e tudo mais? É verdade, nós temos um divisor de água aí, né? Eu tenho o PROCON como um filho. Sim. Eu não tenho só 2 filhos, eu tenho 3 filhos e um é o PROCON, não é? E vai ser, porque eu posso sair do PROCON, da instituição, Sim. órgão, mas a defesa do consumidor não sai da Roseli. É verdade. É a minha linha de trabalho, é a minha ideologia, é a minha forma de poder conciliar, de poder mediar, né, os conflitos. Então, assim, a defesa do consumidor é o meu norte. E é a tua missão de vida, E é a né? minha missão. Eu sei que eu tenho uma missão, todos nós temos. E a minha missão é justamente na relação de consumo, na defesa do consumidor. Mas o que a gente percebe ao longo de todos esses anos, e desde quando eu saí do PROCON, da minha saída do PROCON, nós temos um Brasil cheio de Brasis, sabe, Humberto? Então, assim, nós temos vários PROCONs espalhados. Quando eu estava na presidência da PROCONs do Brasil, onde eu fui eleita dentro do Ministério Público de Pernambuco, onde eu tive que apresentar uma plataforma de trabalho para conduzir quase mil PROCONs a nível de Brasil, onde o estado de São Paulo, que sempre está na frente, foi o meu vice, não é? Então, assim, eu pude visitar vários PROCONs de norte a sul desse país. E a gente percebe que existem PROCONs de todas as formas. Nós temos aquele PROCON que é uma exceção, não é? A regra, como o PROCON de São Paulo, que tem mais de 500 colaboradores, muita gente. E nós temos aquele PROCON onde nós só temos 2, 3 pessoas para atendimento, incluindo com um diretor. Então, a gente percebe o quê? Que de acordo com a região, nós temos PROCONs de todas as formas. Quando eu digo forma, eu digo estrutura. Por quê? Porque nós precisamos informar aquele consumidor daquele produto ou serviço na questão de pesquisa de preço. Nós precisamos informar. Nós precisamos ter um PROCON onde ele seja voltado para a orientação, onde ele seja mais informativo, para que chegue àquela casa, daquele cidadão, o conhecimento que ele deve ter. Porque muitas coisas acontecem porque o consumidor ele não conhece ainda os seus direitos. E cabe a nós... Isso ainda é comum? É comum ainda? Muito comum. Eu recebo vários e-mails
nas minhas redes sociais, perguntando, porque, olha, por incrível que pareça, Humberto, os tempos mudaram, não é? Mas as reclamações permanecem as mesmas de tempos atrás. Permanecem as mesmas. Então, assim, é questão de banco, não é? É questão de energia, é questão de água, enfim, as reclamações permanecem as mesmas. Então, assim, nós temos agora ferramentas que podem nos auxiliar e a gente tem que estar... Nós temos que estar atento a isso. Ferramentas que tornam tudo mais ágil. E que torna muito mais ágil. Então, assim, eu percebo que falta aquela oxigenação nos PROCONs. Entendi. Mas essa oxigenação, ela tem que vir de cima também. Não apenas das pessoas que trabalham, porque as pessoas que trabalham ali dão o seu sangue, dão a sua vida. Porque atender... E não é fácil, não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. É mesmo. Principalmente quando você tem que colocar pessoas para atendimento que gostam de atender pessoas. Sim. Porque existem muitas pessoas que estão ali apenas para ganhar o seu dinheiro no fim do mês. Sim. E não é assim. E quando lida com essas pessoas no PROCON, estão frustradas. Estão frustradas. E é isso que leva elas lá, né? A frustração, exatamente, por se sentirem enganadas. É uma lesão, né, que ela passou numa compra que ela fez. Então, quando ela chega num órgão PROCON, é porque ela já passou por todas as instâncias e não obteve o resultado, e não obteve a reparação do seu direito. Então, o que precisa? Precisa sim de uma oxigenação, precisa que os PROCONs sejam levados a sério por parte do Poder Executivo, por parte dos chefes dos poderes executivos. E quando eu falo isso, eu não falo só a nível estadual, eu falo a nível federal, estadual, municipal, não é? Por que eu digo isso? E eu gostaria muito que a minha voz tivesse eco, Humberto. Por quê? Porque a defesa do consumidor lida direto com o bolso do cidadão, com o nosso dinheiro. É verdade. Você já pensou você viver num país onde nós temos mais de 60 milhões de pessoas endividadas e dessas pessoas endividadas, mais de 32 milhões de pessoas super endividadas que estão à margem, que estão excluídas socialmente? É muita gente. Agora, Roseli, a pandemia contribuiu para esse superendividamento? E a pandemia ainda contribuiu com esse superendividamento. Por quê? Porque existem pessoas que perderam seus contratos foram rescindidos, perderam emprego, perderam entes queridos, perderam pessoas que é o que proviam aquela família. Então, assim, nós temos um cunho pontual, mas também nós temos um cunho social e econômico. Agora, o que é superendividamento? É um endividamento excessivo, é isso? Excessivo. O superendividamento é justamente quando uma pessoa... Todos nós somos endividados. Por quê? Porque a gente paga uma casa, um aluguel, um financiamento de uma casa própria, a gente paga o financiamento de um carro, a gente paga uma mensalidade escolar, a gente paga um carnê de um plano de saúde. Então, nós estamos endividados, mas graças a Deus, nós estamos podendo honrar com as nossas contas todo final do mês. Mas existe aquelas pessoas que, por um motivo alheio à sua vontade, não está conseguindo pagar aquela sua conta que é habitual, necessária, mensal, e está se transformando numa dívida que ela não pode pagar. E quando ela não pode pagar, essa dívida se acumula, cresce, sofre o consumidor que está com a dívida, sofre a família desse consumidor e sofre os negócios, o mercado. Porque num país em desenvolvimento, o que a gente precisa? A gente precisa de crédito para ele poder crescer. Para ele ter crédito, ele precisa ter uma renda. Para ter uma renda, ele precisa de emprego. É uma cadeia. Então, nós precisamos do quê? Nós precisamos trabalhar, e aí eu volto a atenção para o poder executivo, para o poder legislativo, para o poder judiciário,
para que tenham a sensibilidade em colocar, em executar núcleos de atendimento ao apoio ao superendividado. Porque aquele superendividado, Humberto, Isso já existe, Roseli? Ele Já precisa existe de esse apoio? tratamento. O que existe é um núcleo de apoio de superendividado, que é do Poder Judiciário, Ok. no Rio Grande do Sul. Existe também aqui, foi firmado entre o PROCON e o Poder Judiciário, mas é um núcleo já específico, não é específico, aliás, com relação ao superendividado. E eu lembro, sabe, Humberto, quando eu falo da questão da lei do superendividamento, e ela vem desde 2011, foi uma gestação muito longa, porque desde 2011 a gente já trabalhava a questão do superendividado. O projeto de lei foi chegar no Congresso Nacional em 2015 e nós só obtivemos a sanção agora, dia 2 de julho desse ano. Então é recente, né? Ela é recente e agora nós estamos no aguardo da sua regulamentação. Mas isso chama a atenção, por quê? Porque nós precisamos de uma regulação justa, porque a lei traz... Sim, claro. O que a lei traz? A lei traz a questão da educação financeira, a gente saber, porque nós precisamos muitas das vezes nos educar financeiramente. Isso Nós falta precisamos. muito ao brasileiro, não é? Isso falta. Isso é cultural e a gente precisa virar essa página. A maioria hoje está gastando mais do que ganha? Ou é uma minoria? Olha, Humberto, vou te dizer uma coisa. Pelos números que são apresentados, está gastando mais do que ganha. Mais do que ganha. Mais do que ganha. E nós consumismo precisamos, é uma febre, né? Exatamente. E o cartão de crédito também, porque e o você não está cartão vendo o de dinheiro. crédito- É uma armadilha. Pois é um encanto da sereia. encanto, O cartão de crédito virou um encanto. Esse plásticozinho virou um Você chega encanto lá, da sereia. pá, e acabou, comprou, Exatamente, usou dinheiro, mas no fim do mês exatamente. vem uma paulada. Exatamente. E se você não tiver como pagar, aí a bola de neve vai subindo, porque o crédito rotativo e os juros são caríssimos, não é? Assim como toda a questão financeira, bancária, tudo é muito caro, os percentuais são altos, Roseli, não é? tem 2 assuntos que eu quero que você toque antes que acabe essa entrevista. O primeiro assunto é o seguinte: toda vez que eu pego o meu extrato bancário, mas não tem uma vez que eu não veja isso. Eu vou olhar lá, está escrito R$42 cesta básica. Aí eu não ligo. E eu acho que muita gente como eu não liga o que será essa cesta básica. Mas aí eu comecei a me tocar para o seguinte: R$42 agora, de novo para o mês, de novo para... Durante anos e anos, esses bancos estão recolhendo um dinheirão meu. Exatamente. Me diz uma coisa, o que tem dentro dessa cesta básica? Eu não sei o que tem dentro da cesta básica, mas no meu extrato, Pois e eu é. acho que no extrato de muita gente, o extrato bancário, de vez em quando vem lá, cesta básica, R$50, 52, 45. No meu vem. Me diz uma coisa, essa cesta básica é uma pegadinha? Deixa eu só te dizer. A questão financeira ela é regulada pelo Banco Central. Então, o Banco Central estabelece, parece-me que é a resolução 3919, ela é de 2010. Nós temos, o que são essa cesta básica? Nada mais são do que pacotes de serviços bancários. Mas que serviço? Né? Aí, vou te dizer, aí dentro desses pacotes de serviço, nós temos, Humberto, tudo no mercado de consumo se cobra. Tudo nessa vida se cobra. É Se impressionante. quiser essa história que não tem almoço de graça, é verdade. Não existe, né? Tem. Sempre está embutido Sempre, alguma coisa. sempre. Sempre está. Esse negócio não tem juros, sem taxa, não existe. Toda loja não coloca existe. lá, 3 vezes sem juros, 10 vezes sem juros. Isso não existe. Não existe. Tá tudo escondidinho tá ali. Tudo embutido, está tudo escondido. Inclusive, Olha a gente só. tentou na lei do superendividamento, só que a gente tentou extirpar esse negócio de sem juros, Sem juro, né? é. Mas foi vetado. Então a gente não conseguiu, né? A gente não conseguiu. Ainda ontem alguém não me disse, conseguiu. Roberto, 6 vezes sem juros. Falou pra Não mim. é sem juros. Não é sem juros. Está embutido. Então, o que é um pacote de serviços bancários? É quando você utiliza para fazer saque, para Olha você só. poder...
transferência de uma conta para outra. Olha, eu tô pagando ali, né? Você tá pagando. É quando você vai lá no terminal e você tira meu mais saldo. de 10 folhas de talões de cheque. É quando você vai pegar o seu extrato. É quando você Olha vai pegar só. aquele seu extrato anual. Mas isso não é dito para ninguém, né, Roseli? Infelizmente não. O banco não conta pra gente isso que falta. isso. É essa comunicação transparente que devia estar no site, Sim. não é, da agência, no site do banco, logo que a gente entra para a gente poder ter acesso. Sim. Não, tá bem por detrás, bem escondidinho, e a gente não e no sabe. saldo já vem a paulada aí, 52. Exatamente. Aí a gente vai embora. E vai deixando quando nós temos, olha só, e o que eu alerto os nossos consumidores? Nós temos um pacote de tarifas que é do Banco Central, que é obrigatório os bancos apresentarem a seus consumidores. E essas tarifas incluem alguns serviços gratuitos. Então, se você se enquadrar nesses serviços, que é a questão, você ter direito a um cartão de débito sem pagar, você ter direito a uma segunda via desse cartão sem pagar. Você tem direito a fazer dois saques sem pagar, desde que seja lá no terminal, não é, do banco. Você tem direito a 10 folhas de cheque, de talão sem pagar. Você me diz uma Você coisa? tem direito a usar no aplicativo extratos ilimitados sem pagar. O 0800. Me diz uma coisa, Roseli. Eu posso chegar no banco e dizer assim, eu quero saber nos últimos 2 anos quanto eu paguei de cesta. Eles têm que me dizer? Tem que dizer. Eu acho que muita gente deveria fazer isso, que Tem o cara vai que se dizer. assustar. Inclusive, quanto você com pagou quanto sem que sentir. você deixou, exatamente, Você não quanto você sente. deixou para a agência bancária. E tem mais um detalhe, Humberto. Sabe o que você pode fazer? Você vai aí, pega uns 4 extratos dos últimos 4 meses. Aí você vai verificar, muitas das vezes, você está pagando por uma cesta, que é um conjunto ali de serviços, que você não precisa. Olha só, tem muita gente, eu estava até comentando ontem à noite sobre essa questão, e eu estava falando, olha, para ver a disparidade, porque não é a questão desses valores não tem regulação, tá? Então os valores não tem um que diga assim, tem um tabelamento. Sim. Por exemplo, para saque, o valor é esse. Não, varia de agência para agência, e nós não temos muita concorrência, porque os 5 tradicionais bancos, eles trabalham quase que a mesma coisa. Sim. Não é? Mas olha só, por exemplo, um cheque viagem, para quem viaja muito, vamos supor, para o exterior, né? Viaja muito. Um cheque viagem. Eu não vou fazer aqui propaganda de banco, né? Não vou. Vou colocar como banco A e banco B. Banco B. Enquanto um banco A cobra R$25 por esse serviço, tem um banco B que cobra R$250. Ou seja, olha a diferença. Olha aí o que você está pagando por mês ou por quantidade de cheque viagem. Né? Tem gente que paga aí 900%. Então, assim, essas cestas, que são esses pacotes de tarifas bancários desses serviços, o que nós temos que verificar? Qual é o que se adapta, o que se enquadra ao meu perfil? Por exemplo, quando eu vi que estava vindo, no meu estava vindo R$62. Aí eu falei, gente, mas eu não faço isso, e eu já procuro fazer tudo pelo aplicativo, e eu não, é difícil hoje em dia a gente até sacar dinheiro, porque é até perigoso eu dar com dinheiro, não é? Então, assim, tem coisas que eu não uso. Então, o que eu já vou fazer e já vou pedir? Eu vou falar, não, eu quero a cesta gratuita do Banco Central. E é obrigatório. E o banco não pode negar. Isso. Qualquer um pode fazer isso. Se você se enquadrar naquele perfil que está ali das cestas essenciais, daquela cesta essencial, perfeito, você não paga. Entendeu? E isso é obrigatório e o banco tem que oferecer. Roseli Fernandes, o tempo acabou. Maravilhosa. Essa conversa foi maravilhosa. Eu queria que você tem 1 minuto para dizer o seguinte, senão não vou me perdoar. Uma pessoa
não deveria nunca emprestar o seu cartão de crédito para outra pessoa usar? Esse é o maior erro que ela pode cometer. O que você acha disso? Eu não acho, eu tenho certeza. Emprestar para a irmã, para o tio, para o irmão o cartão de crédito? Nunca se deve fazer nunca isso? se deve fazer. O cartão de crédito, como o próprio nome vem já lá escrito na cartinha, ele é pessoal e intransferível. Então, mesmo que você muitas das vezes queira ajudar, ajude de uma outra forma, mas a gente nunca sabe. Por quê? Porque esse plásticozinho, ele encanta e muitas das vezes pode te levar para uma lesão em relação de consumo. Celi Fernandes, minha amiga, que bom que a gente manteve essa conversa. Muito obrigado. Voltei a aprender. Muito Agora esclarecedora, né? Eu sei tudo sobre a cesta básica. Esse é o país da cesta básica. A cesta básica para tudo. É verdade, até no banco. Obrigado, verdade. minha amiga. Eu que agradeço a obrigado. oportunidade de poder estar informando o teu público. O nosso pessoal é maravilhoso, não é? E é tão bom assim. E cabe a gente, e a maioria passar essa informação. Dos seguidores do Portal do Orlando. Olha aí que coisa mulheres, boa. É mulheres, é formada por mulheres. A maioria. Eu sou suspeita porque eu faço parte do Grupo Mulheres do Brasil, né? Olha. É uma organização, a nossa presidente é a dona Luísa Trajano, que é uma empreendedora nata, e assim, a gente tem muita coisa para poder oferecer para esse Brasil e principalmente para o nosso estado, para a nossa capital aqui. E que, olha, Humberto, que sejam bem-vindas todas as suas entrevistas, que Papai do Céu te acompanhe, te ilumine. Obrigado. E aí um beijo no coração de todos que nos assistem. Deixa eu encerrar essa entrevista, porque senão essa entrevista não acaba. Se eu continuar olhando para ela, eu vou sempre estar querendo perguntar alguma coisa. Minha gente, por hoje é só. Até amanhã. Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde para valer.